essa rodada do Campeonato Brasileiro. Ela nem terminou ainda, mas ela já tem uma cara. E a cara é essa daqui. Para alguns clubes o VAR trabalha, para outros clubes o VAR não trabalha. Para alguns clubes é chamado VAR, para outros não é chamado VAR. Muitos lances que o VAR não tem atuado em jogos do Flamengo, é fato. Isso é fato. Ontem foi um exemplo. O pênalti do Guerreiro, estou falando do Internacional no Maracanã, é outro. São coincidências, são fatos, mas que a gente tem que vir a público dizer. A gente não quer isso. A gente quer um futebol sério. Que marque, que apite, igual para todos. Que me parece que a regra nova diz que você não pode fazer um gol com a mão. Mas ao sofrer uma falta e levar vantagem nisso, não está escrito em lugar nenhum. A gente fica chateado, lógico, porque está vendo interpretações diferentes do VAR. O VAR não pode ter camisa, o VAR não pode ter pressão, o VAR não pode ter estádio. E eu já tenho a imagem do VAR, já chegou para nós a imagem do VAR, que a mão do Erle está em cima da linha vermelha. E na linha azul não tem nenhum jogador do Vasco da Gama na linha azul, nem na linha azul, atrás da linha azul. E ele foi bem enfático, ele falou assim, o que caracteriza impedimento não é a mão, é os pés. Então, Gaciba, bem publicamente hoje, que você foi lá no CT, dar uma palestra para nós. Então você tem a obrigação de vir publicamente, trazer essa imagem que eu tenho do VAR, que mostra que o pé do L está atrás da linha azul e a mão, a única coisa que está à frente na linha vermelha, vem publicamente dizer o que aconteceu. A única coisa que realmente é triste é a Maca entrar 5 vezes, ou 4, 5 vezes no campo. Os jogadores, nós mesmos temos que mudar e sair em pé. E, né, cada um tem as suas armas, perder tempo, podemos perder tempo que quiser, mas o juiz não pode permitir tanta lentidão no jogo, né? O jogo acaba parando muito. E o árbitro também foi conivente com esta situação. Os jogadores que estão com câmeras musculares, porque estão cansados, caem no chão e o árbitro para o jogo porque os jogadores estão com câmeras musculares. E houve muitos jogos que hoje pensava que ainda estava no campeonato da Arábia Saudita. Olha, em nome da informação, faço um reparo nestas declarações que vocês viram. O Mano está equivocado sobre a regra. A gente pode até achar a regra uma porcaria, eu acho a regra uma porcaria, mas a regra estabelece que se o atacante, de alguma forma, leva vantagem usando a mão, ainda que de forma não consciente, não voluntária, e isso resulta em gol, tem que ser marcada a infração. Então não houve um problema de interpretação de regra. A regra é que é uma porcaria mesmo, essa regra que está em vigor desde o dia 1º de junho no mundo inteiro e desde que começou esse Campeonato Brasileiro. A galera do A Regra é Clara vai analisar lance por lance, VAR por VAR, direitinho o que rolou na rodada. Mas quero saber de vocês um pitaco geral. Foi a rodada desastrosa da arbitragem? Foi tudo culpa dos homens de amarelo que apitam hoje o Campeonato Brasileiro, amigos? Teve muito erro, teve muito motivo para reclamação, mas eu acho que o pessoal exagera, envenena o ambiente, joga a torcida contra os árbitros, estimula a criação de teorias da conspiração. Eu acho que quem trabalha profissionalmente com o futebol não deveria colaborar para que o ambiente fique tão tenso e tão ruim, tão envenenado. Eu acho que há um exagero. O presidente do Palmeiras sabe que não há uma conspiração a favor do Flamengo. Ele sabe disso, ele está falando só para parecer para a torcida dele que ele não está deixando barato, que ele está fazendo alguma coisa. O Mano também, o Vanderlei também. Eu acho que quem lida profissionalmente com o jogo deveria ter mais serenidade nesses momentos. Falar com a razão, né? Não Sim, com a emoção. Porque, por mais que seja difícil você separar as duas coisas, a gente parte do princípio que o trabalho de uma diretoria de futebol vai estar vinculado a uma ideia profissional da coisa. E não é verdade, no fim das contas. Por isso essa aproximação com o desejo do torcedor, por isso essa satisfação à sua torcida. E o ambiente tenso só é válido para os clubes, né? Porque você sempre milita em causa própria, você sempre se posiciona quando ocorre algo contra o seu clube, mas você não promove ações, não indica possíveis soluções para uma mudança de quadro global, né? Para que a arbitragem se profissionalize, para que os erros se minimizem, não vão acabar. O VAR ainda está sendo, enfim, acomodado à realidade brasileira e à nossa cultura
acaba pesando nesse Tá momento. mais não só no difícil Brasil, aqui do que em outros lugares, você acha, o uso do VAR? Eu não acho perfeito ao redor do mundo, mas há um respeito maior pela arbitragem anterior à aplicação, à entrada do VAR no cenário. Então já há um respeito maior à utilização do VAR e uma preocupação com que esse VAR seja utilizado de uma maneira mais correta, mais rápido, com intervenções mais cirúrgicas, pontuais, importantes na sequência do jogo. Vai passar uma coisa ou outra. A questão do lance interpretativo na análise do vídeo, ela desvirtua um pouco o nosso debate e aumenta muito o número de utilizações, o que coloca ainda mais pressão no uso da ferramenta. Mas isso é bem nosso, assim, porque tem coisas que não passam pela arbitragem. A gente mostrou o apanhado, né, do que foi o fim de semana. O que o Felipe Luiz fala é muito verdade, né? A questão da cultura. O René acabou de citar a cultura, né? Quando fala das mudanças seguidas, da falta de convicção, da falta de sequência e o comportamento dos jogadores em campo, o comportamento dos treinadores em coletivas e no banco de reservas, o comportamento das diretorias que apontam para a arbitragem para fugir do que é a sua parcela de responsabilidade. Essa é uma rotina no futebol brasileiro. Essa rodada só deu uma aglomerada e ficou tudo muito próximo. Mas a realidade é que a gente vê isso ano após ano, rodada após rodada. Como certamente o Palmeiras também deve ter sido acusado de ser o clube beneficiado quando foi campeão. Eu não boto minha mão no fogo pela idoneidade de nenhum árbitro. Eu apenas digo que não sei. Não tenho nenhum conhecimento, se eu tivesse, tornaria público ou iria apurar. Eu não tenho conhecimento de nenhum esquema de arbitragem em andamento. Mas não boto a minha mão no fogo, não consigo afirmar nada. Por enquanto, o que eu posso afirmar é que eu acho, na minha opinião, que a arbitragem dessa semana, no caso específico, ela foi infeliz em alguns lances em jogos do Flamengo. No jogo do meio da semana contra o Inter, acho que ignoraram um pênalti muito claro do Rodrigo Caio no Guerreiro. Acho que o Flamengo teria vencido o jogo de qualquer forma, porque ele atropelou o Internacional, mas teve esse lance. Poderiam ter expulsado o Gabriel num pisão que ele deu no Daniel Alves, deram o cartão amarelo, não acho nenhum absurdo. E no caso do Palmeiras, é muito injusto o que aconteceu, do ponto de vista do jogo, anular o gol do Bruno Henrique. Mas, infelizmente, a regra é que proporciona situações injustas. O texto da regra é muito claro. E essa regra agora é estritamente objetiva. Sim. Tocou, parou. Eu não gosto, eu preferia Perfeito. quando era subjetiva, mas a arbitragem foi dentro do que é a nova regra em vigor no mundo inteiro desde 1º de junho. E acho que o Vasco ontem, até que surja uma imagem mostrando por que o gol foi anulado, o gol do Vasco, ainda vai pairar a dúvida. Por que esse gol foi anulado? Porque nas imagens que se tornaram públicas, não dá para perceber impedimento, não. Grafite, você que quando jogava não reclamava da arbitragem, o que você achou da rodada do Chororô nesse fim de semana? Já teve rodadas piores, né? Já, bem piores. De atuações do VAR e dos árbitros, mas é aquilo que o resumo que o Rafa e o Martim disse, né? Tem que haver principalmente os dirigentes não podem falar com a emoção, né? Eles têm que falar com a razão. E é difícil o dirigente ter razão num pós-jogo. E dar uma entrevista daquela, falar aquilo. Os árbitros... O que eu acho errado muito é os árbitros serem dependentes do VAR. Eles não controlarem o jogo. Ontem no jogo do Atlético Mineiro, o árbitro deu pênalti. Os jogadores pediram para ele, não, vai olhar. Ele falou, não, sou eu que apitei o pênalti. E errou muito. Sim, mas ele assumiu a responsabilidade. Ele não foi olhar o VAR, ele falou, fui eu, não foi o VAR, fui eu. Acho que está faltando isso para os árbitros. Deixar um pouco o VAR de lado e comandar o jogo. Ainda que ele erre, porque ele errou muito, né? Ainda que ele erre, mas a arbitragem não errava antigamente sem o VAR? Errava. Eu acho que para ter uma evolução do VAR, tem que acontecer o erro, né? Para ter uma... O que o Grafite está citando é a questão da omissão do campo, né? É. A arbitragem não apitar, o que é uma demanda dela, para que na sequência o vídeo possa resolver alguma questão. E o protocolo fala isso, né? O protocolo diz que os árbitros têm que apitar como se não houvesse VAR. Mas também fala que o VAR tem que avisar em casos de erros claros. Que é o caso do Rodrigo Caio. E é o caso, na minha opinião, também do pênalti marcado a favor do Ceará ontem no Independência. Não foi nada. E o VAR, se não avisou, se omitiu. Daqui a pouquinho os especialistas vêm aqui defender não só a arbitragem brasileira, mas a arbitragem mundial no nosso A Regra é Clara. Apito à parte, porque a gente vai debater com eles as situações de regra, de protocolo, de uso do VAR. Eu assisti nessa rodada a 4 jogos. O empate do Flamengo com São Paulo, a vitória do Corinthians sobre o Vasco, o empate do Inter com o Palmeiras e a vitória do Galo sobre o Ceará.
Para mim, o time que, desses 4 jogos que eu vi, jogou o melhor futebol da rodada, ainda que não tenha sido o seu melhor futebol do campeonato, continua sendo o Flamengo. Na minha opinião, o time de melhor rendimento na rodada seguiu sendo o do líder. O melhor futebol que eu vi, vocês. É o que propõe o jogo, é o que busca a vitória a todo tempo. Essa é uma grande característica, eu acho que o ponto forte do Jesus é esse, né? Propor o jogo sempre, independente do resultado, se está 1-0, 2-0, buscar o jogo. E o Flamengo busca essa excelência, de estar sempre buscando o gol e jogando para frente. Ainda assim, uma boa rodada para Santos e Corinthians, né? Mas ó, os números, só ainda nos números, mostram que apesar do 0-0, foi o único jogo do sábado, o Flamengo teve mais posse, muito mais finalização certa, mais finalização errada, muito mais chance real de gol. Na minha opinião, a vitória não veio por detalhes. Detalhes mesmo. É óbvio que o Diniz acabou de chegar, né? Mas é bem sintomático quando você vê um Flamengo se impondo dessa forma contra o São Paulo, que não tem nada de Diniz para contrapor, né? Não tenta ficar com a bola porque sabe que ainda não está organizado para isso. Não dá para cobrar do trabalho, mas é só uma ideia assim. Eu imaginaria o Diniz chegando para iniciar uma revolução. E na verdade ele chegou e no primeiro momento foi capaz de interpretar o jogo, né? E isso foi importante também para a equipe do São Paulo para sustentar o que seria um jogo de domínio, de predomínio do Flamengo. Foi o que a gente viu, bem ou mal, o São Paulo sustentou o que foi essa pressão para conseguir pelo menos um ponto na estreia do Diniz. Mas acho que dá um pouco do parâmetro. Se fosse um outro contexto, talvez a gente visse um São Paulo já mais alinhado ao que são as ideias do Diniz. Não com tudo colocado em prática, mas com a ideia de ficar mais com a bola. E nem isso mesmo foi presente no Maracanã no sábado. O Diniz fez o que se nós formos falar, se vamos continuar o debate dos treinadores, ele fez o que ele usava do resultado. Ele montou o time para ter o resultado, uma vitória ou um empate, para depois ele começar a dar seguimento ao trabalho dele. E o momento do São Paulo, o São Paulo tinha que jogar daquela maneira para conseguir um bom resultado no Rio. Que, se o São Paulo viesse de 5 vitórias seguidas, certamente ele sairia para o jogo, tentaria jogar com o Flamengo. Mas o São Paulo vem de derrota em casa, resultados ruins em casa, troca de treinadores. O Flamengo numa crescente vertiginosa. É lógico que o São Paulo vai fechar a casinha e tentar sair no contra-ataque. É normal. Qualquer clube hoje pode jogar com o Flamengo no Rio, talvez a exceção do Palmeiras, que vai sair mais pro jogo. Os outros... Será que vai? Assim, mas que mesmo assim jogou e... No primeiro turno colocaria saiu. O primeiro tempo do Inter nessa conversa aí. Foi bom, foi bom. Ou pelo menos até o Inter abrir o placar, né? Que foi no final do primeiro tempo, né? Já vou falar do Inter, quero dar um recado. Inclusive você que está nos assistindo na sua casa, em Curitiba. Cuca, um abraço para você.